Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 22 de julho de 2022, o nosso sextou. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, sextou amanhã, tô gravando esse vídeo quarta-feira, por quê? Porque no momento agora eu estou em Brasília, talvez esteja até gravando o podcast lá do meu amigo Guilherme Delpino, o Podgreen, então, de repente eu tô ao vivo lá, hein? Dá uma olhada lá, escreve Podgreen, que tamo junto lá, passando aquele ensinamento e contando um pouquinho da minha história. Hoje eu vou falar menos, hein? Hoje eu vou falar menos, prometo. É o seguinte, tropa, vamos sextar então, sem enrolar muito? Né? Separei jogos aqui que dão um padrão, né? Aquele mesmo esquema quando eu vou gravar um vídeo um dia antes, 2 dias antes dos jogos, né? Pegar aqueles jogos que não vão mudar a análise de um dia para o outro, beleza? Vambora então. 1h30 da tarde, temos aqui a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, que é sempre muito boa para gols, e já começou daquele jeito. Eu tenho um time aqui que é o Paderborn, vamos começar direito. 1h30 da tarde, pela segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, eu tenho um confronto entre o Fortuna contra o Paderborn. Agora sim, o Paderborn é um time maluco, é igual a nossa sexta-feira 22, é um time maluco, um time que já chegou aqui metendo 5-0, ele é desses, tá? Temporada passada ele começou bem, depois foi caindo, acabou entregando ali a vaga do acesso nas últimas rodadas, né, na reta final. E agora ele tá querendo esse acesso, ele vai em busca com tudo. Fortuna também é um time over, é um time que já começou no primeiro jogo 2-1, né, conseguiu uma grande vitória. Vamos dar uma olhada no histórico, quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam, já é um confronto over. O Paderborn não perde para o Fortuna há 3 jogos. Fortuna vem sofrendo gols a 5, só que, pô, aqui acaba englobando amistoso, tá ligado? Mas só pra vocês sentirem que os times são over. O Fortuna vem sofrendo gols a 5 jogos, dos últimos 6, em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. Fortuna 5, o Paderborn 5 vitórias seguidas, 7 jogos de vencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols, mas dos últimos 9, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Enfim, não vou enrolar, para colocar no nosso bilhetinho ali, piquezinho dos cria, mais de 1,5 gol, tá pagando 1,20, né? Aproveitar que é início de temporada, então ainda tá pagando isso, porque daqui a pouco vai cair para 1,14, 1,13, a gente tem que ficar entrando no 2,5. A gente tem tudo para ver gols aqui pelas 2 equipes, né, por ser Bundesliga 2, e é isso que eu quero buscar. Da mesma forma também, eu tenho no mesmo horário, 1h30, o jogo do Darmstadt contra o Sandhausen. Né, se a gente olhar aqui, o primeiro jogo do Sandhausen, ele venceu por 2-1 e o Darmstadt perdeu por 2-0. O Darmstadt é um bom time também, chegou a figurar ali na parte de cima da tabela por um tempo, na temporada passada. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcas, né, quando elas se enfrentam. Então já um retrospecto muito, muito legal pra gente. O Darmstadt não perde para o Sandhausen há 4 jogos. Vamos lá, as 2 equipes vêm sofrendo gols a 3 jogos, esquema que eu falei, né, engloba amistoso, engloba a temporada passada também, mas só para dar aquela sentida que é over. O Darmstadt dos últimos 10 jogos, em 8 a gente teve pelo menos 3 gols, Sandhausen dos últimos 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Também não tem que inventar, no bilhete, piquezinho dos cria, mais de 1,5 gol, tá ligado? Ali, buscar só 2 golzinhos aqui, a gente já consegue o nosso green. Mas para quem quiser ser mais ousado, buscar uma cotação um pouco mais alta, esse ambas marcam aqui vem quente. E o 2,5 também, mas o ambas marcam aqui me pega pra caramba nesse jogo, beleza? Placar pra mim desse jogo, carinha de 2-1, tá? Tem carinha de 2-1. E esse jogo aqui tem cheirinho de 2-2, tá? Aquele joguinho que o Paderborn gosta de fazer e o SofaScore já tá atualizando. 3h30 da tarde, pela Áustria, temos a estreia do brabo Red Bull Salzburg, que é campeão todo ano, e vai receber o Áustria Viena. Vamos dar uma olhada aqui, né? Não tem muito que firo lá, mas é início de temporada, mas vamos embora. O Red Bull Salzburg ele vem apenas de 7 vitórias consecutivas contra o Áustria Viena, 13 jogos de vencibilidade, então vamos carimbar, freguesia rolando aqui na nossa sexta-feira. Red Bull dos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols, mesmo esquema, início de temporada, né? Dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam, a Áustria Viena não perde 5 jogos, dos últimos 8 em todos os 8 a gente teve pelo menos 3 gols. O último jogo entre elas foi 5-0, né? O último jogo em casa foi 5-0 pro Red Bull.
O fora de casa foi 2-1. Enfim, tropa, não vou enrolar. Primeiro cenário aqui, vitória do brabo da Áustria, tá? Tem o seu perigo, porque é o primeiro jogo da temporada, mas me agrada também o fato de depois o campeonato, ó, vai ter esse jogo, aí já dá uma parada aqui para um amistoso. Então acredito que o Red Bull vai com tudo diante da sua torcida já para começar bem, tá ligado? Já para começar bem, é um time que é campeão sempre com diversos pontos de vantagem, um time que joga a Champions League, então ele acaba poupando o seu time muitas vezes, então para ele é importante, né, esses jogos que ele tiver com o time completo, de ele conseguir a vitória, principalmente de um freguês, né? Então, vitória do Red Bull, quem quiser buscar 2 ou 3 gols no jogo é muito forte na Áustria, principalmente jogos do Salzburg, e é isso para essa partida, placar para mim 3-1 pro brabo Buffalo Bill. E pra gente fechar o nosso sextou às 3h45, a gente vai fechar cedo. Poucos jogos, a gente tem aqui pela Irlanda Dundalk contra Finn Harps, né? Finn Harps que tem sido um saco de pancadas, se você olhar dos últimos 5 jogos ele perdeu 4, não venceu, né? Acho que ele tá uns 10 jogos sem ganhar, uma coisa assim. E o Dundalk é um time que estava bem, estava brigando pela liderança, deu umas tropeçadas, já deu uma caída, ó, dos últimos 5 jogos venceu apenas 2, tá 2 jogos sem vencer, é um time que precisa voltar a vencer, por quê? Primeiro porque ele está lutando aqui por vaga na Conference League, poder disputar uma competição ali internacional. Ele está a 6 pontos na frente do St. Patrick's, ainda falta rodada pra caramba. Então é importante ele vencer desses times aqui da parte de baixo. Finn Harps em 23 jogos ganhou apenas 2, empatou 6, perdeu 15. Fez apenas 19 gols em 23 jogos, sofreu 42, sofre quase 2 gols por partida. Dundalk em 23 jogos perdeu apenas 3. O problema do Dundalk é que ele empata pra caramba. É o time que mais empatou, é o time que mais empatou aqui na Irlanda. Fez 32 gols, sofreu 16, é um time que sofre poucos gols. E o Finn Harps é o seguinte, cara, o Dublin, ele deu uma arrancadinha agora, ganhou, e eles empataram em pontos. Como é que funciona isso aqui? O penúltimo colocado, ele não é rebaixado direto. Ele vai fazer uma repescagem contra um time da segunda divisão. E o último colocado é rebaixado direto. E eles estão empatados em pontos. Então o Finn Harps está meio desesperado, né? Pô, o Dublin que estava bem para trás, deu a encostada ali e agora a água tá batendo na bunda, filho. É assim que se fala. O Dundalk é um grande mandante em 11 jogos dentro de casa, são 9 vitórias e 2 empates. E o Finn Harps é o pior visitante da competição, com apenas 1 vitória em 11 jogos. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Dundalk não perde para o Finn Harps há 7 jogos. Dundalk dos últimos 8 em 6, a gente teve menos que 3 gols. É um time mais under, até porque é um time que sofre poucos gols também. Já o Finn Harps, 3 derrotas seguidas, 10 jogos sem vencer. Foi o que eu falei, 10 jogos, acertei. 10 jogos sofrendo gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Até porque é um time que está no desespero, quer sair dessa situação, acaba se expondo muito e acaba levando bastante gols. A gente viu ali, tem média de quase 2 gols sofridos por partida. O último jogo entre elas foi 1-0 para o Dundalk, na casa do Finn Harps, e o outro foi 3-0 para o Dundalk em casa. Tropa, não tem o que enrolar, Dundalk é um grande mandante, tá jogando em casa, tem tudo para vencer aí e amassar o Finn Harps com tranquilidade. Vou cravar um 2-0 aqui. Quem quiser buscar 2 gols pelo estilo de jogo do Finn Harps, né? Que ele tá se expondo, quer sair dessa situação, e o Dundalk tá jogando em casa, vai jogar em cima, pode ser um jogo aberto ali, pelo menos um joguinho para 2 gols, mas essa vitória do Dundalk me interessa, tá? Se quando você estiver vendo o vídeo, tiver 1,50, quiser ir com empate, show de bola, empate anula, mas 1,40 já não dá para ir com empate anula, fica uma odd que não compensa o risco. Dito isso, 2-0 pro Dundalk. Tropa, fechamos aqui o nosso sextou. Tem até outros jogos, mas eu tô tomando cuidado. Tem um jogo do Midtjylland. Cadê? Que é um dos brabos lá da Dinamarca. Só que o Midtjylland tem um jogo da volta pela pré-Champions, né? E com certeza ele vai priorizar o jogo da pré-Champions. Ele vai ter que ir lá pro Chipre para poder jogar contra o AEK. Amassou dentro de casa, deu uns 30 chutes a gol, um pouco mais de 30 chutes e acabou empatando o jogo apenas. Então, é isso. Quem quiser explorar aqui um mar de gol e meio, tem chance, porque jogo do Midtjylland, jogo do Silkeborg também é um time over, né? Ó, quando elas se enfrentam, é um jogo de gols. Mas, pô, como o foco do Midtjylland tá em outro jogo, essa parada me tira, tá ligado? Me tira desse jogo aqui, eu não vou botar meu dinheiro em jogo que o time não tá interessado. Sampaio Corrêa contra o Sport. Cara, o Sport tem uma dificuldade muito grande no seu ataque. O Sampaio Corrêa jogando dentro de casa, tá? É um time transformado, ó. São 7 vitórias e 2 empates dentro de casa. Amassou o Vasco. Não que seja difícil, mas amassou o Vasco. E é isso, mano. Vou falar pra vocês que se eu fosse apontar um time aqui, eu apontaria um dupla chance pro Sampaio Corrêa, tá? Com todo respeito ao Sport, mas o Sampaio Corrêa é o segundo melhor mandante, pô. E o Sport não ganha.
e por isso que eu vou ficar de fora desse jogo. O Sport é um time under, até porque tem problemas com seu ataque, mas o Sampaio Corrêa dentro de casa, 3x1, 2x0, 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 um time que tem feito gols dentro de casa, então tô fora aqui até do mercado de gols. Então é isso, fechamos nossos jogos. Quiser dar uma passadinha lá no podcast, tamo junto. Aguardo vocês amanhã. Gestão de banca sempre, sem se empolgar, tá? Sem se empolgar, vamos devagar. Temporada europeia tá chegando aí, né? Das grandes ligas e... Vamos descer o couro. Tamo junto, me dá fé. Pra cima.